Eu acho que a gente tem essas duas coisas correndo ao mesmo tempo. Esses novos autoritários, que não são realmente autoritários, né? Eles são mais inteligentes nessa maneira de você promover a erosão da democracia usando instrumentos democráticos, e você também tem esse novo combate à mídia e violação de liberdade de expressão, que não é a clássica, né? Você tem uma censura clássica, mas você, da mesma maneira, você ameaça a liberdade de expressão usando a liberdade de expressão para isso, né? São duas coisas bastante paradoxais. Eu comecei, vou falar assim, o livro e o trabalho que eu venho fazendo sobre desinformação, ele nunca tem nenhuma veleidade de ser um estudo, por exemplo, que o CUT faz, o que muitos outros fazem, o Pablo Hortelado, é uma coisa de experiência de primeira mão de uma pessoa que cobre isso há muitos anos, né? E que foi atrás das engrenagens e de quem paga, etc. E eu comecei a ter contato com isso de uma forma mais intensa em 2008, cobrindo a campanha do Barack Obama nos Estados Unidos. E é incrível a gente pensar, na época, tinha uma visão absolutamente otimista em relação à maravilha que era você usar os dados das pessoas para campanhas eleitorais, né? Eles usavam, a gente chamava assim, nossa, é a mágica da campanha do Obama com o Big Data. Eles usavam o Big Data para organizar milhares de voluntários, que eram jovens idealistas, né, para eleger o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, e também para você arrecadar milhões de microdoações, que também era uma maneira muito democrática de você depender menos de dinheiros de recursos de grandes empresas, né? Então, naquela época, e olhando em retrospecto, a gente era bastante ingênuo, né? Ninguém previa que isso tudo poderia ser instrumentalizado de uma forma tão aberta e de uma consequência tão nefasta. E aí a gente começou a ver um pouco isso obviamente foi evoluindo, na eleição de 2014, uma eleição geral da Índia, que levou ao poder o partido BJP, né, que é o partido mais nacionalista, e na figura do primeiro-ministro Narendra Modi, que era já um cara que se destacou por esse uso muito hábil das redes sociais, né? Que é uma coisa muito básica assim. O que é o sonho de todo governante? O sonho de todo governante é que a imprensa e os jornalistas sumam de um dia para o outro. Isso não é um privilégio dos atuais autoritários, tecnopopulistas, como a gente queira chamá-los, né? É um sonho. A imprensa é chata, a imprensa vai checar informação, a imprensa vai buscar o contraditório, vai contestar o que a pessoa fala. Então, obviamente, você tem esse esforço, que não é de agora, que se intensifica com as redes sociais, de você acabar com a mediação da imprensa, né? Cada vez mais você acabar com essa função de gatekeeper da imprensa tradicional e se comunicar cada vez mais diretamente com seus apoiadores. E na Índia, do Narendra Modi, a gente via muito isso, que era um cara que usava muito habilmente essa construção de vários grupos de WhatsApp, milhares de grupos de WhatsApp e de redes sociais, né? Para você ter essa comunicação sem nenhum tipo de filtro da imprensa tradicional. A Índia, assim como o Brasil, lá o instrumento mais propício para campanhas de desinformação e campanhas de influência é o WhatsApp. A Índia é o maior país em número de usuários de WhatsApp, são cerca de 400 milhões, numa população de 1,3 bilhão. O Brasil está em segundo, tem cerca de 130 milhões, uma população de 209 milhões, ou seja, é mais disseminado ainda no Brasil. Então, lá também essa estruturação de grupos, de formar isso e fazer ali circular informações, etc. Depois disso veio 2016, como todo mundo lembra, que acho que foi logo depois do Brexit, teve a eleição do Donald Trump, e que foi o momento em que as pessoas se deram conta, né,
da magnitude do uso das redes sociais para tentar manipular o debate público, né? Aí que emergiram, assim, eram coisas que, obviamente, já vinham acontecendo, foi o momento da epifania de grande parte da sociedade, olha, estão o tempo todo querendo nos manipular nas redes sociais, né? Uma coisa que antes a gente não se dava muita conta. Então, assim, obviamente, você teve a influência russa na eleição americana, né, com a criação de todas aquelas contas falsas ou contas inautênticas, para você tentar acirrar a polarização e muito a polarização racial, né, nos Estados Unidos. Você tinha coisas assim geniais barra maquiavélicas de você ter até grupos que eles criavam no Facebook, uma história muito boa, né, que era um que chamava, não era Black Lives Matter, era uma coisa parecida com Black Lives Matter, e eles criaram esse grupo chegou a ter milhares de seguidores no Facebook, e esse grupo convocava manifestações. E as manifestações aconteciam, as pessoas apareciam. Isso era tudo uma coisa inventada, né? Eram umas pessoas num lugar, num centro que chama Internet Research Agency, que é ligado ao Kremlin, que ficavam ali arquitetando esse tipo de operações de influência, né? No Twitter também, milhares de contas inautênticas, né? Você teve outras maneiras de tentar também influenciar o debate público, também, de novo, se usando de redes sociais e usando a liberdade de expressão contra a liberdade de expressão, que foram os vazamentos, né? A gente lembra que ali na reta final para a eleição de 2016, teve um enorme vazamento de e-mails que vinham do John Podesta, que era o chefe da campanha do Nacional Democrata, né? E tinha um monte de coisa ali, mas não era nada, era tão grave, mas aquilo ficou sendo soltado a conta-gotas. Isso era tudo que a imprensa falava, né? Que era o objetivo absoluto dos russos, que não queriam que a Hillary ganhasse, etc. Então, também dessa maneira, eles conseguiram manipular o debate público. É interessante até que, nesse ano, né, as pessoas têm, parte da mídia nos Estados Unidos, eles têm medo de repetir o que aconteceu em 2016, eles serem tão instrumentalizados, né, com essas operações de influência. Teve uma orientação expressa do Marty Baron, que é o chefe da redação do Washington Post, que qualquer vazamento de informações, as pessoas vão ter que ter, a redação tem que ter cuidado redobrado para analisar a motivação, não só o que tem dentro, né, e a magnitude de impacto que isso teria na campanha eleitoral. Aí, tanto a gente entra nessa... depois eu continuo a história do New York Post, que também que é um jornal conservador, que agora divulgou umas matérias que foram hackeadas de um computador de um dos filhos, enfim, sobrevivente do Biden, Hunter Biden, e como foi a abordagem das grandes plataformas. Eu chego nisso depois. Mas voltando. Assim, em 2016, a gente começou a entender e ver mais isso. A sociedade começou a se dar conta, né, de que, olha, nem tudo que a gente está vendo na internet é orgânico, né, a gente estão tentando manipular a gente, etc. Em 2018, a gente teve a eleição brasileira e desde o começo, assim, já vários jornais, a BBC, o Estadão, a época, vinham fazendo matérias aí de uso, como é que estava a circulação de desinformação no WhatsApp, etc. E na época, como eu vinha cobrindo isso, Estados Unidos, eleição nos Estados Unidos, eleição na Índia, eu fui incumbida de também olhar para isso no Brasil e acabei fazendo uma série de matérias. A primeira matéria olhou basicamente para as agências de marketing, que eram os fornecedores desse serviço, né? Então, que eram, assim, não sei se eu estou me repetindo aqui ao explicar, mas é que a gente, no meio de todas essas técnicas, né, vai ficando tudo meio perdido. Mas elas basicamente vendiam serviço para candidatos ou para quem quisesse comprar em favor de um candidato, né, que foi o que aconteceu em relação ao Jair Bolsonaro, de você fazer disparos de mensagens de WhatsApp em massa para grupos e para indivíduos, né? Para isso, o que você precisava? Você podia comprar bancos de dados, né, das pessoas. Olha, eu quero ali comprar um banco de dados de pessoas da Zona Oeste de São Paulo, de idade tal, ou de pessoas do Nordeste do país, gênero tal, classe, renda tal, para fazer os disparos, para mandar para essas pessoas, além de mandar para os grupos, né? E também faziam isso
para você fazer os tais disparos em massa, você precisa comprar vários chips de celular, né? Uma operação bem tosca. Então, você precisava também de CPF, comprar CPF das pessoas para poder registrar esses chips, né? Tudo isso sem as pessoas desfiarem. Então, quando teve essa primeira matéria no dia 18 de outubro, algumas coisas ilegais naquela época, não era ilegal você fazer disparos em massa de WhatsApp. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, permitia isso, desde que você não usasse dados vendidos, né, dados de terceiros para isso, venda de cadastro já era ilegal pela lei eleitoral, você não fizesse campanha negativa, você não podia mandar fake news ou fazer campanha contra o candidato, e que você declarasse isso às autoridades eleitorais ali, todos os candidatos têm uma periodicidade e declarar tudo que eles estão gastando, né? E aí o problema era esse, tinha esses 3 problemas com esses disparos. Depois disso, a gente continuou fazendo várias matérias sobre esse assunto, por exemplo, uma delas mostrava exatamente como é que era o esquema, né? Como é que eles esquentavam o chip, como é que eles compravam a lista de CPF. Aí outra matéria mostrava que algumas dessas agências, elas vendiam, era muito incrível, assim, você entrava no site e elas vendiam, assim, vendemos para vocês lista com 90 milhões de eleitores, com CPF, com título de eleitor, ou seja, era um verdadeiro tráfico de dados pessoais, né, que ainda acontece até hoje, né. Aí depois a gente fez uma matéria, depois eu posso contar bastidores, se interessar, mas acho que no caso não, que foi sobre agências estrangeiras, né? Era uma agência espanhola fazendo isso, que era incrível pensar o quão fácil é para você tentar manipular uma eleição usando as redes sociais, né? Eram basicamente pessoas sentadas no Brasil com uma conta do PayPal ou um cartão de crédito que compravam de uma agência espanhola um software para fazer disparos. E fizeram isso, pelo menos compraram isso dessa agência em 2018, no caso, o então candidato Jair Bolsonaro. Depois disso, a gente teve, finalmente, em outubro de 2019, o WhatsApp admitindo que a plataforma tinha sido usada de forma maciça na tentativa de influenciar a eleição de 2018 no Brasil. Fez esse sincerão aí que a gente chamou num festival na Colômbia. Ele começou a dizer que a equipe de integridade de eleições do Facebook, do WhatsApp, sempre sabia que isso ia ser um problema, e eles estavam tentando combater, e no caso do Brasil tinha sido usado de forma em massa, etc. Logo depois disso, em novembro, o próprio Tribunal Superior Eleitoral proibiu disparos em massa, ponto, qualquer tipo de disparo em massa, né? Mesmo que você declare para as autoridades eleitorais, mesmo que você só use o cadastro dos seus próprios eleitores, isso não pode mais ser feito. Aí a gente... Bom, aí foram várias matérias, até vou falar da última agora, que mostra como é difícil você combater esse tipo de coisa, né? Desinformação. A gente fez uma matéria agora recentemente que mostra que, basicamente, você continua tendo várias agências, inclusive agências que foram já processadas pelo WhatsApp, já entrou na CPMI das fake news, e continuam fazendo isso de forma maciça, e que também vendem softwares que são coisas super baratas, que você consegue, com esse software, raspar, extrair do Instagram e do Facebook telefones e nomes das pessoas, para você poder disparar mensagem. Então, por exemplo, no Instagram, eu falo isso porque eu baixei o software e eu usei e ele funciona. Você põe um hashtag lá, vamos dizer, eu quero aí fazer vários disparos de mensagens para eleitores que tuitaram a hashtag, sei lá, Shopping Pátio Higienópolis, porque eu estou interessada nesse tipo de eleitor. Você bota lá, Shopping Pátio Higienópolis, e fica chupando no Instagram nome e celular, meu, seu, de todo mundo, né? E baixa ali para sua lista. Aí você tem um outro software que faz o disparo. Mesma coisa com o Facebook. Você pode entrar no grupo e ele raspa, né? Que eles chamam os celulares, os nomes que fazem esses disparos. Então, essa série de matérias que eu fui fazendo, elas se concentravam bastante no operacional, né? Como é que eles faziam a disseminação das notícias, como é que eles tentavam influenciar. Depois a gente pode falar um pouco de uma pergunta assim, isso funciona? Você consegue ganhar uma eleição com isso? Ninguém sabe, né? Não existem pesquisas quantitativas que dizem
de uma forma definitiva, sim, você consegue mudar votos usando campanhas de desinformação, de fake news ou campanhas negativas nas redes sociais, etc. Mas o que sim está provado em vários estudos é que você deixa as pessoas de cada lado mais aguerridas nos seus pontos de vista, você acirra a polarização e isso beneficia um tipo de candidato que não é um candidato moderado razoável, né? Que é a mesma coisa, a gente tem essa imagem, assim, desinformação, às vezes não é exatamente para favorecer X ou Y, você vai falar mal do candidato Y ou bem do candidato X. Não, quer minar a confiança das pessoas na verdade e nas instituições em geral e na imprensa, né? Deixar as pessoas nesse ponto niilista que acaba virando cínico, de tipo, não sei o que é verdade e não me importa tanto. Essa é a ideia, né? Então, cobrindo todas essas operações, como é que... E desde o ano passado, em 2019, eu comecei a escrever um livro, que a ideia do livro é parar, né, em que estágio que estavam os diferentes países usando isso, então, comparando Índia, Estados Unidos e Brasil. Na Índia, você tem uma coisa sofisticada que se aproveita do fato de que eles têm muito pouca supervisão em como os dados das pessoas são usados, né? Então, por exemplo, lá eles têm acesso, compram, né, clandestinamente ou não, conta de luz das pessoas. Com a conta de luz, um dos melhores, da maneira mais fácil de você fazer um perfil de renda da pessoa, né? É muito diretamente ligado ao aumento de consumo de eletricidade. Então, com isso, mais informações dos próprios listagens de votos, mais, por exemplo, alguns governos locais, eles tinham programas sociais e eles tinham acesso aos dados dos usuários, dos beneficiários desses sociais. Com isso, eles faziam esse tipo de disparo de mensagem muito segmentado, muito customizado, né? Que basicamente você aumenta muito a eficiência da propaganda política dessa maneira. Você vai mandar a propaganda para fulano, mulheres da casta X que moram no interior do estado, sei lá, do Uttar Pradesh, você fala assim, o candidato Y vai acabar com as cotas que hoje existem para vocês, né? Então, você consegue fazer uma coisa muito... isso também é feito de forma, hoje, legal, com o tipo de microdirecionamento de anúncios no Facebook, né? Você pode anunciar para pessoas... você tem ali descritivos de audiência que você quer atingir, grupos, ou você tem um negócio que chama Lookalike Audience, que é assim, eu quero... Todo mundo que curtiu esse anúncio aqui, eu quero mirar nessas pessoas, né? Então, tudo isso vai tornando o anúncio eleitoral, o político, muito mais eficiente. A Índia também tem um negócio interessante, que são os aplicativos de celular dos candidatos ou dos políticos, né? Lá tem, acho que desde 2017, já o aplicativo Narendra Modi, que chama Namo App, e aí vem aquelas genialidades maquiavélicas, né? Eles, em alguns estados, eles fizeram programas de digitalização da população, aumentar o número de pessoas pobres que tinham acesso à internet. Como é que isso era feito? Eles distribuíam ou vendiam smartphones com um preço muito subsidiado, e nesses smartphones já vinha pré-instalado o aplicativo Namo e o do governador local, né, o chief minister local, e esse aplicativo, como a gente sabe, todo mundo que baixou aqueles aplicativos russos que deixam você ver como você fica quando velho, etc., você dá um monte de permissão, que você não sabe nem o que você está permitindo, e eles puxam lá a sua lista de contatos, acesso ao seu GPS, etc., e várias informações, e com isso, então, eles faziam aí microdirecionamento de mensagens para essas pessoas que tinham os aplicativos, além de você ter um canal dedicado de distribuição de notícias que interessam. Aí tem umas coisas curiosas, assim, a gente pensa que essas coisas elas vão rodando, né? Elas se reciclam e mudam de um país para o outro. Neste ano, em 2020, por exemplo, no começo do ano, o Brad Parscale, que era o diretor da campanha do Trump e que foi o cara em 2016 que é considerado um dos gênios por trás da campanha digital do Trump, ele falou que um dos objetivos da campanha era mandar 1 bilhão de mensagens
por SMS, porque nos Estados Unidos a maior parte da população usa mensagem de texto e não WhatsApp, né? O WhatsApp é uma coisa mais da população hispânica. Então ele falou, a gente quer mandar até 1 bilhão de mensagens por SMS para influenciar os eleitores do trânsito. Ou seja, uma coisa que você pode pensar, pô, no Brasil, 2018, isso foi um instrumento. Outra coisa, eles estão usando, por exemplo, tanto o Biden quanto o Trump têm aplicativos. É o aplicativo Trump 2020 e o aplicativo Biden for President. Os dois sugam dados, o do Trump de uma forma muito mais agressiva, né? E principalmente dados de GPS, de localização, que eles têm usado muito isso, né? Você tem até brokers que compram de aplicativos para os quais as pessoas dão autorização de rastreamento da localização, eles são intermediários desse tipo de informação sobre as pessoas e revendem para políticos, para agências de publicidade, etc. Você tem ideia do tipo de coisa que eles conseguem fazer com isso? Em 2018, tem uma ONG conservadora católica nos Estados Unidos, que chama Catholic Hope, se não me engano, que estava trabalhando junto com os que vieram para casa, e eles fizeram um tipo de anúncio, eles miraram pessoas que iam mais de X vezes por mês à igreja, né, católicos. Era a campanha para o Senado em 4 estados diferentes. Então, em um dos estados, eles mandavam para essas pessoas, e só essas pessoas que eram católicas, que eles sabiam, por causa do GPS, né, que as pessoas frequentavam a igreja, e mandava assim, olha, você que é católico, não vote na, sei lá, Claire McCaskill, candidata ao Senado, porque ela é contra você poder negar atendimento por questões religiosas, alguma coisa do tipo que você pudesse fazer ali, né? Não sei se era isso. Então, assim, também esse negócio que tinha um aplicativo na Índia, agora você tem um aplicativo nos Estados Unidos, né? Que eles estão fazendo isso. E, obviamente, a gente vai ter esse aplicativo no Brasil na próxima eleição presidencial, eu imagino. Isso é interessante também, a evolução dos instrumentos tecnológicos para você tentar manipular o debate público, porque a gente tem visto, desde o ano passado, as plataformas de internet, o Twitter, o Facebook, YouTube, um pouco menos, Instagram, eles sofrendo uma pressão muito grande da opinião pública para fazer alguma coisa em relação à desinformação. Então, eles começaram a rotular e, às vezes, diminuir o alcance de coisas que são desinformação. Eles não dizem isso, né? Porque eles nunca querem estar no papel de dizer o que é verdade e o que é mentira. Então, eles falam coisas que violam as regras de uso das plataformas, né? Então, o Twitter, se o Trump faz um tweet falando de urna fraudada, ele vai falar que isso viola a regra do Twitter sobre integridade das eleições. O outro era de glorificação da violência. Então, esses líderes populistas digitais, eles estão vendo que eles conseguiram, lá atrás, tirar a imprensa tradicional. Não temos mais o filtro da imprensa tradicional, a gente faz essa bolha informacional com redes sociais para se comunicar diretamente com nossos apoiadores sem filtro. Aí, depois, então, eles estão usando as redes sociais para isso. Quando as redes sociais começam a querer fazer algum tipo de filtragem, né, para evitar a desinformação, eles partem para um aplicativo. No aplicativo, você não tem esse intermediário. É você e o seu apoiador, ou possível apoiador, sem ninguém fazendo checagem, ou sem ninguém rotulando seu mensagem, etc. Então, é uma evolução. E quando eu comecei a escrever esse livro, fui escrevendo, falando das todas as diferenças e comparando, etc. E aí, no meio do caminho, não muito no meio do caminho, já mais no fim do caminho, foi em fevereiro de 2020, aconteceu um episódio horroroso, que foi uma das fontes, a fonte principal de uma matéria minha, que era a matéria de dezembro de 2018, que era um ex-funcionário de uma das agências que faziam disparo, que estava processando na Justiça Trabalhista essa empresa, e nesse processo tinha apresentado já uma série de fotos que mostravam como era feito todo o esquema, né, planilha, etc. E esse cara, ele numa CPMI das fake news, ele lançou ali, disse que, na frente de todo mundo, televisionado, que eu tinha oferecido sexo em troca de informação. Que, obviamente, na hora que aquilo aconteceu, que me avisaram, a minha reação, a primeira é ficar com ódio mortal, a segunda é pensar,
eu tenho tudo gravado, eu tenho tudo, que eu gravei todas as mensagens, todos os áudios, todas as entrevistas eram em on, né, para publicação, eu tinha as fotos que ele tinha mandado, planilha, então eu falei, beleza, eu chego no jornal, escrevo tudo e a gente... Só que a internet não é assim, né? Ele falou, sei lá, 2 horas da tarde, eu cheguei no jornal muito nervosa, mas comecei ali a escrever, etc. E em algumas horas isso tinha virado um massacre, porque logo depois, aliás, enquanto ele falava, o deputado Eduardo Bolsonaro começou a fazer vídeos sobre isso, a twittar sobre isso, aí você teve vários aliados bolsonaristas, aí você teve os blogs de direita, os influenciadores de extrema direita, e aquilo foi virando uma bola de neve, e a gente, o jornal, botou no ar tudo, né? As gravações, as mensagens tinham sido certificadas com ata notarial, a gente botou no ar, e não me importava muito, né? Porque a notícia já tinha se espalhado completamente. E já existia essa narrativa de que é a jornalista que ofereceu sexo em troca de informações sobre Jair Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro, não contente, ele foi ao plenário da Câmara, televisionado, e falou isso lá. Não duvido que a fulana tenha se insinuado sexualmente para conseguir informação. E isso virou um festival de vídeos e memes pornográficos na internet. Até então, o livro que eu estava escrevendo, não tinha eu no livro. Porque é uma coisa meio ancestral de jornalista, a gente odeia ser notícia, a gente não é notícia, né? Várias pessoas, eu não gosto de escrever em primeira pessoa, jornalista é narrador observador, a gente está ali para assumir e fazer perguntas. Só que quando aconteceu isso comigo, ficou uma coisa muito clara que já vinha se desenhando, que para essa estratégia desses populistas digitais, para essa estratégia funcionar, né, para você conseguir se livrar da imprensa tradicional como um filtro, você precisa, ao mesmo tempo que você estabelece essas bolhas informacionais, né, tem ali os seus seguidores, credibilizar a imprensa. Então, uma coisa que foi sendo feita de forma cada vez mais frequente é você singularizar, né? Você fulanizar críticas contra determinados jornalistas, não só contra a imprensa. A gente tinha muito nos governos do PT que era o partido da imprensa golpista, os jornais eram golpistas, etc. Mas dificilmente era uma personalizada, né? Com jornalistas, era muito o veículo. E no governo Bolsonaro, desde o início, isso foi sendo feito muito personalizado. E ficou claro que eu tinha que colocar no livro essa outra dimensão, né? Que, por um lado, eles vão investindo nessa comunicação pelas redes sociais com os apoiadores e espalhar desinformação, e, por outro lado, eles vão atacando a imprensa de várias maneiras, né? Quais maneiras? Uma, despisar e tentar intimidar jornalistas específicos. Isso eu não fui a primeira, longe de ser a primeira, várias, e não, principalmente mulheres, homens também, mas mulheres foram bem ali atacadas, né? A gente teve a Constância Rezende, fizeram até uma pegadinha com ela por telefone, o presidente Jair Bolsonaro tweetou, né? E ele botava até Constância, filha do Chico Otávio. Chico Otávio é um grande jornalista do Globo que cobre as notícias, né? No Rio. Depois teve a Miriam Leitão. A Miriam Leitão, acho que já faz anos que ela sofre esse tipo de coisa, né? Pessoalmente do Bolsonaro, dos apoiadores, e no caso das mulheres, depois de mim teve a Vera Magalhães, e no caso das mulheres tem uma coisa, um viés sempre muito misógino, né? Não é simplesmente falar assim, olha, sua matéria é uma porcaria, ou sua matéria está errada. Isso aí é do jogo e é necessário, né? Pessoas, leitor, em última instância, é um dos nossos patrões, né? O leitor, o telespectador. Se a gente tiver escrito uma coisa errada, a gente tem que corrigir. Se for o caso, a gente pode ser processado e vai ter que ser responsabilizado. Mas não, o tipo de coisa que eles fazem eles vão falar, principalmente com mulher, é gorda, é feia, oferece sexo, o marido alguma coisa, né? É toda uma coisa pessoal e que vai te deixando desconfortável, né? Assim, na época das primeiras matérias em 2018, pessoas ligavam no meu celular, dizendo que mandavam, por exemplo, a minha agenda de eventos públicos, assim, eu costumo, ainda faço isso, moderar eventos normalmente, né? Olha, fulana
vai moderar um evento no endereço tal, no tal horário, vão lá confrontar ela. E soltavam em grupo de bolsonaristas. Não podia sair de casa, basicamente, porque, né? Você nunca sabe quando vai ter só o louco da internet, quando o louco da internet vai jogar uma garrafa na sua cabeça. Então, ficou muito claro que essas coisas vinham juntas. E aí foi ficando cada vez, se a gente pensar, em maio, os veículos de imprensa tomaram essa decisão muito importante de deixar de mandar os jornalistas para as coletivas improvisadas que o Bolsonaro faz, ali no Palácio da Alvorada. Por quê? Porque eles estavam sendo hostilizados de uma maneira de que daqui 2 minutos alguém ia levar um soco na cara. Era assim, não tinha segurança para os jornalistas, né? E os veículos de imprensa ficaram numa situação de pensar, ok, a gente pode abrir mão de esse lugar onde é o único lugar onde você pode fazer perguntas para o presidente da República e não simplesmente ser pautado pelo que ele está postando nas redes sociais, ou não justifica, né? A gente tem os nossos repórteres lá, eles estão simplesmente, a gente está botando eles em perigo. E, finalmente, depois de muita conversa, tiraram os repórteres. Um pouco antes, tinha acontecido, no 3 de maio, o Dida Sampaio, que é um fotojornalista do Estadão, ele tinha sido esmurrado, né, numa manifestação a favor de um fechamento do Congresso, contra o STF, etc., etc., do Bolsonaro estava e não condenou o ato na hora. Então, você vê que, obviamente, que essa retórica de você ficar martelando, né, a imprensa é inimiga do povo, a imprensa é fake news, a imprensa nanã, a imprensa... Tem uma hora que alguém vai lá e dá um murro no jornalista. É uma coisa assim. Agora a gente teve mais recentemente o Jair Bolsonaro dizendo que ia dar... A vontade era dar um soco na boca do repórter, né? Esse era o mesmo repórter para o qual, em janeiro, ele tinha perguntado alguma coisa do Flávio Bolsonaro e ele fez uma insinuação de, tipo, eu podia falar que você tem uma cara de homossexual terrível. Então, assim, essas agressões vão se tornando cada vez mais frequentes, cada vez mais normalizadas, e isso é um instrumento muito... indispensável. Essas duas coisas andam juntas, né? Descredibilizar e atacar a imprensa. E aí eu posso falar também um pouco, assim, financeiramente também tem um ataque muito concentrado contra a imprensa, né? Você teve 2 medidas provisórias, uma caducou na Câmara, a outra foi derrubada pelo Supremo, que miravam fontes de receita dos veículos. Uma era endereçada para o valor econômico, o próprio Bolsonaro falou isso, que era suspender de forma abrupta a ação de balanços nos jornais econômicos, e a outra era suspender a publicação de editais, né? Ele fez isso e deixou claro, olha, isso é para cortar a receita de veículos. Ele pressiona, além de ter cortado o anúncio de vários veículos de imprensa, todos praticamente, que são críticos, ele faz, por exemplo, toda a alocação de verbas para TVs, a Rede Globo ganha um percentual muito menor do que o SBT e a Record, apesar de ter uma audiência muito maior. E a coisa que eu acho pior de todas é pressão sobre anunciantes privados, né? Eu me lembro que, quando eu conheci a Maria Ressa, que é uma jornalista filipina incrível, que também ela tem um site e ela tem um histórico de investigação de redes sociais, de desinformação, muito com o Duterte. Ela me falou, em 2018, ela falou assim, espere começar a pressionar anunciante privado. É aí que quebra as pernas. Não foi quebra as pernas que ela falou, mas alguma coisa tem que ser feito. É aí que quebra as pernas da imprensa, né, dos veículos. Porque aí é isso, você tem o governo publicamente, ele, o Fábio Weingarten, os dois já fizeram isso em público e nos bastidores, pressionando, falando, não anuncia mais esses veículos que não são patriotas, né? Então, você tem essas duas coisas, e o que está acontecendo hoje, a gente viu uma coisa nos Estados Unidos, que é uma discussão que vai chegar para a gente, é a discussão de liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão. Até que ponto vai isso, né? Em relação a como regular as redes sociais. Você tem tentativas importantes, por exemplo, a legislação, o PL das fake news que está agora na Câmara, e que é uma legislação necessária, eu acho, porque hoje em dia você não tem nenhum tipo de regulamentação, principalmente para esquemas profissionais, de pagar desinformação, e, por outro lado, isso pode ser instrumentalizado contra cidadãos comuns, tias do Zap, jornalistas, né? Pode criminalizar o discurso comum.
Você tem nos Estados Unidos uma discussão importante que o Trump está falando disso, mas mesmo se o Biden for eleito, é uma coisa que fatalmente vai entrar nessa discussão, que é a seção 230 do Ato de Decência nas Comunicações de 96, que é basicamente que permitiu o das redes sociais, né? Esse ato, essa seção 230, estabelecia que as redes sociais não podem ser responsabilizadas por publicações de terceiros, né? Não tem liability. Eles são simplesmente distribuidores de conteúdo e não publicadores, como os jornais, como as TVs. Senão, isso não teria crescido, se eles pudessem ser processados por qualquer pessoa que posta um negócio no Facebook ou no Twitter, né? Eles falam assim, a gente só está ali, a gente só é a plataforma de publicação. Muito importante naquela época, porque permitiu que elas crescessem, né, essas empresas. Só que hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem oligopólio, a gente tem um monopólio, né, que é totalmente imune de responsabilização. E no Brasil é a mesma coisa o Marco Civil da Internet. Será que isso ainda é válido? Será que ainda precisa ter uma imunidade total? Porque, ao mesmo tempo, se você não tem nenhum tipo de responsabilização das plataformas, qual é o incentivo para elas realmente fazerem alguma coisa contra desinformação, contra a tentativa de manipular a eleição, contra a tentativa de virar a população contra os muçulmanos Rohingya em Myanmar e causar um genocídio? O que você tem hoje de pressão é relações públicas, legislação, você tem algumas iniciativas da sociedade civil, tipo a Liga Antidifamação fez o Stop Hate for Profit, que era assim, pressionar grandes anunciantes para pausarem por um mês os anúncios no Facebook, porque o Facebook não faz o suficiente contra a linguagem de ódio. Então, você tem essa discussão agora, que é uma discussão muito importante. Acho que isso é uma coisa... E aí que eu volto, quando eu estava falando no começo, recentemente, não sei se vocês acompanharam, houve uma enorme discussão, o New York Post, que é um jornal tabloide conservador, pró-Trump, eles deram uma matéria em cima de um vazamento do laptop do Hunter Biden. O Hunter Biden é o filho do Biden. O Biden tinha 2 filhos, o Beau, que era um cara condecorado, veterano de guerra, que depois foi Attorney General do estado de Delaware, se não me engano, e que morreu de câncer. Era o irmão brilhante, e o irmão que era mais problemático é o Hunter Biden, teve problemas com droga, etc. E desde o começo, o Trump disse que esse cara é corrupto, que esse cara foi do conselho de administração de uma empresa na Ucrânia. É a narrativa que os republicanos querem emplacar dessa vez, que é a corrupção de Biden na Ucrânia, né? Da outra vez, eram os e-mails da Hillary, era a Fundação Clinton, agora é esse. E aí o New York Post pega e divulga essa matéria, que foi passada pelo Giuliani, que é o advogado do Trump, com vazamentos do laptop do Hunter Biden, que ele deixou para consertar em algum lugar, e alguém roubou as informações, e que lá mostraria que sim, o Biden recebeu as pessoas dessa empresa da Ucrânia, Burisma, então houve corrupção. Bom, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que ocorreu em 2016, que foi os russos vazaram e-mails do Comitê Democrata para o Wikileaks, que, por sua vez, vazou para os Estados Unidos, e, por sua vez, o New York Times, o Washington Post, publicaram tudo isso, influenciaram, ajudaram a manipular a eleição, né, com um vazamento que, na realidade, não tinha muita consequência, só que virou uma notícia. Desta vez, para não acontecer a mesma coisa, o Facebook e o Twitter simplesmente fizeram uma censura prévia. Eles disseram, a gente derrubar algumas, no caso do Twitter, eles derrubaram, né, quem estava compartilhando a matéria, no caso do Facebook, acho que eles diminuíram o alcance e foram super questionados por causa disso. O Twitter falou, a gente tem uma regra para não distribuir coisas de vazamento, que é meio bullshit, né, senão eles não teriam nada relacionado aos vazamentos do Snowden, né, isso nada teria sido publicado, e o Facebook falou alguma coisa de integridade das eleições, se eu não me engano. Mas é super criticados, e o cara que é da Comissão Federal de Comunicações, é o cara que regula, né, a agência que regula isso nos Estados Unidos, disse que na semana que vem vai fazer um grande anúncio sobre a seção 230, né, que é o que o Trump vem falando há muito tempo. As plataformas de internet estão tentando manipular porque eles são contra os conservadores. Tudo isso para dizer que a gente tem hoje no mundo, eu acho, no Brasil, um dilema, que é como equilibrar a liberdade de expressão com você conter esse movimento que é usar informação
para manipular eleições, para, né, usar o princípio de liberdade de expressão contra a democracia. E aí você tem discussões, né, desde vamos mudar a seção 230, vamos fazer um julgamento antitrust, que é também uma coisa que está em discussão nos Estados Unidos, com as grandes plataformas. O que a gente faz? A gente vai rastrear o WhatsApp, que isso pode virar um estado policial, né? Como, por exemplo, criminalizaram fake news em Singapura, no Vietnã, e são leis horrorosas que são usadas contra os cidadãos, ou a gente vai ficar sem lei nenhuma, né? Ou qual é o jeito? Então, mais ou menos aí que está nesse ponto de discussão. Se você acha que houve uma influência do WhatsApp nas eleições de 2018, que há sustentações para um lado e para o outro. E eu tenho uma impressão de que essa ação do WhatsApp não teria sido decisiva para a eleição do presidente, mas eu tenho dúvidas sobre isso. A minha maior desconfiança é de que houve uma influência forte de ações do WhatsApp bolsonaristas para eleger governador do Rio de Janeiro, governador de Minas Gerais e senador em São Paulo e senador no Rio. Esse tipo de cargo majoritário teria tido um peso forte. Eram caras que não apareciam na pesquisa. E para a gente seria importante ver um ponto de vista seu. Isso é minha pergunta. Os outros dois temas eu deixaria aí com você para entrar depois. Se a máquina de redes, de WhatsApp, de Facebook, do Bolsonaro, ela é feita com habilidades brasileiras, ou se existe alguma conexão com gente de fora do Brasil. Eu tendo a duvidar da capacidade das pessoas que aparecem aí, sem nominar ninguém, de redigir um e-mail. E é uma máquina muito profissional. Então, eu não sei como é que você vê isso. Seria um tema para depois. E o outro tema também para depois é que importância você atribui ao filme Social Dilemma. Se ele realmente mostra coisas que devem ser levadas em conta, tudo isso é só uma coisa para comover a audiência. Eu acho que disparo em massa é uma coisa totalmente ineficiente. É igual você receber uma ligação do call center sábado de manhã. Você não vai querer comprar um apartamento, você vai querer matar a pessoa que te ligou. Então, você receber uma mensagem aleatória de um número X no telefone, não sei qual é a eficiência disso. Acho que baixa. Mas, se você recebe essas mensagens em grupos que estão predispostos a acreditar naquilo, e aí a pessoa que é o integrante do grupo repassa para o seu amigo, seu irmão, seu primo, sua mãe, isso aumenta a eficiência disso. A esquerda tem essa tendência de dizer que o WhatsApp foi culpado, né, pela eleição do Bolsonaro, foi por isso que o Bolsonaro ganhou. Eu acho que isso é uma oversimplificação e uma coisa preguiçosa aí de não fazer uma autocrítica. Eu acho que, obviamente, a campanha bolsonarista a coisa do WhatsApp foi muito importante para o Zema e para o Witzel. Você tinha esses santinhos eletrônicos, e aí eu tenho das minhas apurações, eles compraram toneladas de disparos em massa, assim, até com as agências, a gente tem matéria, com Bolsozema, Bolsowitzel. E isso foi, sim, disparado, e certamente o cara era X e de repente ganhou, né? Não sei se com a Dilma também tem a ver com o Senado, isso eu não tenho apuração, né? No Senado em Minas, mas esses dois certamente teve uma coisa brutal de disparo em massa e sempre vinculando os dois ao Bolsonaro. Então, assim, eu acho que se você combinar a grande habilidade superior, muito superior, vamos dizer, o PT usou disparo em massa? Usou, claro que usou. Começou a usar em setembro, comprou ali uns disparos e achou que isso era campanha online, né? Na época, vamos lembrar, não era ilegal, desde que você declarasse. A campanha do Bolsonaro,
os caras, o Carlos Bolsonaro, eles tinham grupos pró-Bolsonaro, tipo Bolsonaro opressor, Bolsonaro, eles foram juntando uma rede de influenciadores, formando grupos ao longo dos anos. Não é que você acorda em 2018 e fala, ui, precisamos ter uma estratégia digital, vamos criar grupos. Não, né? Assim, os caras tinham um negócio muito mais estabelecido. Tanto que dois dos funcionários do Carlos Bolsonaro, na Câmara dos Vereadores, o Pércio Arnaud, que hoje é tido como o chefe do gabinete do ódio, né? E mais um dos Mateus, eles depois de eles serem descobertos como apoiadores legítimos do Bolsonaro, de fazendo grupos, eles foram puxados para trabalhar com o Carlos e depois para trabalhar com o presidente. Então, acho que se você juntar maior eficiência na estratégia digital, tempo de TV gratuito gerado com a facada. As pessoas mas então significa que agora a internet e não tempo de TV, porque ele só tinha, sei lá, 8 segundos. Gente, ele tinha horas no Jornal Nacional depois que ele levou a facada. No momento em que as pessoas assistem muito mais, né? Então, é óbvio que isso teve um peso muito grande e, obviamente, uma fadiga de parcela da população com o PT, com o escândalo de corrupção, com 12, sei lá, 13 anos do mesmo governo, entendeu? Foi uma coisa anti-incumbente ali, juntou tudo isso. Então, acho que é meio preguiçoso dizer ganhou a eleição por causa do WhatsApp. Não, acho que não. Teve influência? Teve alguma influência. Acho que tem. Acho que tem. A gente tem vários, o Fabrício Benevenuto, que mapeia isso também, mas eu também acho que a gente tem que tomar cuidado para não exagerar o efeito dessas coisas. Nós estamos vivendo num mundo complicado, com essa hiperconexão das pessoas. Ao mesmo tempo, há um vazio cognitivo, um vazio de utopias e uma saturação cognitiva. As pessoas não têm foco, a gente vê uma certa desorientação, de certa forma, provocada pelas redes, né? E mesmo no plano político, eu diria que a saudável descoberta da política pelas redes está se transformando muito frequentemente numa aversão à política. Ou seja, se descobre a política, segmentos da sociedade que não viviam a questão da política no seu cotidiano, e se envolvem e, na última linha, isso transforma numa aversão à política, né? Então, as redes elas têm essas dimensões ambíguas, né? Eu acho que a Nina e outros aqui têm muito mais competência do que eu para falar sobre isso, mas eu vejo as redes, de um lado, elas são gregárias, elas agregam grupos e, ao mesmo tempo, elas são extremamente desagregadoras. Elas conseguem combinar essa dimensão gregária e desagregadora, isolacionista, alimentando majoritariamente essa recusa ao diálogo, essa demonização de quem governa, independente da coloração política. E a minha pergunta é se você compartilha da ideia de que as redes favorecem, não digo que determinem, né, mas elas favorecem aquilo que eu escrevi num ensaio que eu estou preparando, uma sociedade de irreconciliáveis. Quer dizer, nós estamos em um mundo que caminha cada vez mais para uma impossibilidade de conciliação. Isso é um tema perturbador. Será isso? Nós vamos ter que conviver nas próximas décadas com uma sociedade de irreconciliáveis? Tudo que a gente está assistindo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares, na Índia, é como se é um planeta de irreconciliáveis. E as redes, eu acho que têm algum papel, não é determinismo meu, mas eu acho que certamente. Eu queria a sua reflexão sobre isso. Tenho essa impressão, né? Você teve. Até tinha uma piada no agora todo mundo é ativista de poltrona, né? Ativista de Facebook, o pessoal se envolvendo em questões políticas, né? E de repente isso virou aquela coisa do acirramento, da polarização de um tanto, né? Que algumas pessoas acabam alienadas dessa discussão, né? Você acaba afastando as pessoas da discussão política.
As pessoas querem... Eu acho que bom, isso está no cerne de como funcionam as redes sociais, por mais que, assim, por exemplo, o Facebook diga que eles já estão trabalhando para diminuir o alcance, eles estão mexendo, fazendo assim, mudanças ali no algoritmo, para que você reduza o alcance de postagens que ou não tem comprovação ainda, eles estão pegando para os checadores independentes checarem, ou podem causar, sei lá, são coisas de ódio. O fato é que a gente não sabe o que tem ritmo e eles não vão mostrar porque eles dizem que é segredo industrial. Então, eles podem falar o que eles quiserem. E segundo, que acho que não está funcionando muito bem ainda, né? Pelo jeito, porque assim, a gente ainda não conseguiu reduzir esse tipo de polarização. E eu acho que aí tem uma coisa, de novo, acho que a Dória e a Nina podem falar melhor, é uma coisa das redes, né? Assim, a pessoa, os radicais que antes eram solitários, agora eles foram empoderados. Eu sou terraplanista e agora eu descobri que, tem outros 50, sei lá, no meu bairro, na minha cidade. Então, assim, nós temos massa crítica, né? E isso, acho que você sempre acaba dando um peso desproporcional a essas visões muito extremistas. Ao mesmo tempo, eu acho que algumas coisas são saudáveis, assim, de novo, dessa nossa visão, que é a visão da internet para o bem, do Big Data para o bem, que é a democratização de acesso à informação e de emissão né, para o jornalismo. Isso foi uma coisa muito bem-vinda, porque acabou com essa arrogância, né, de dizer, olha, eu escrevi isso, eu sou jornalista, então você tem que acreditar. Não, as pessoas vão na fonte direta, né? Você tem que fazer muito mais para você explicar a legitimidade do que você está fazendo. Ao mesmo tempo, você totalmente desintermediando isso, acho que tem muita gente que está sem nenhum tipo de baliza, né? Para como é que você situar ou separar. E te confesso que, assim, eu não sei, em relação a essa polarização e a esse resultado de que as pessoas, muita gente se engajou com política, né? Pela primeira vez pelas redes sociais, mas agora está fugindo disso, desse ambiente agressivo. Eu não sei, dizem as redes que estão trabalhando nos algoritmos para reduzir esse potencial, né, de exacerbar opiniões infladas, etc. Mas hoje em dia, a real é que existe um mercado público de ideias, né, como eles dizem, só que ele é controlado por empresas privadas, que são um monopólio, né? Então, isso tudo é muito difícil, a gente falar em regulação, é uma coisa muito bizarra. Eu acho interessante que as pessoas dizem, defensores ferrenhos de liberdade da expressão, e eu sou uma defensora ferrenha, mas a gente ainda tem que entender, assim, tem toda essa teoria de que as melhores ideias vão vencer, né? Então, você não tem que suprimir nenhuma ideia. Você tem uma concorrência, como no mercado econômico, e as melhores ideias vão emergir. Tem isso, sei lá, isso veio lá de trás, até o Oliver Wendell Holmes da Suprema Corte falava em uma competição, né, livre fluxo de ideias. Você teve a expressão marketplace of ideas, mas se a gente imaginar que o mercado de ideias hoje, você acaba concorrendo uma pessoa que quer distribuir a ideia dela com um megafone e outra que implanta um chip na cabeça dos outros. Então, você não tem uma competição equilibrada, né? Faço parte da organização da Conférence pour le Brésil, que vai acontecer aqui acontecer no meio virtual, seria originalmente aqui na França, e a Patrícia vai participar de um painel que eu vou moderar daqui a 10 dias, no dia 27, às 15h no Brasil, sobre democracia. Enfim, também vai estar o governador Flávio Dino, enfim, várias outras pessoas. Patrícia, a sua apresentação sobre a realidade dessa máquina do ódio no mundo inteiro é bastante pessimista, e eu entendo, porque talvez tenhamos razões para ser pessimistas. E cada vez que a gente tenta, em alguma medida, buscar uma alternativa, parece que o pessoal é mais rápido ainda e cria novos mecanismos, não é? E, enfim, por outro lado, a mídia no passado, você mesma falou na última resposta, os mecanismos de gatekeeping, eles também não eram exatamente democratizantes. Então, só voltar porque nós tínhamos antes também tinha os seus problemas, não é? Enfim, a gente
tinha a censura dos autoritários, mas também tem a censura velada, entre aspas, de não permitir que as várias vozes se expressem. Então, considerando tudo isso, eu sei que você não é uma policy maker, mas conhecendo tão bem esse tema como você conhece, eu me pergunto, a gente tem algum exemplo, uma boa prática, um bom caminho, assim, em algum lugar do mundo para se inspirar, ou ainda estamos tateando no escuro? É isso. Muito obrigado. Eu concordo com você. Exato, a gente tinha uma concentração da propriedade de mídia, né? Teve aí algumas tentativas que acabaram não prosperando de você democratizar a propriedade da mídia, né? É muito concentrado em alguns grupos econômicos / famílias. Então, não é que era super democrático. Não é só a gente voltar no estágio anterior, e também acho que não dá. O que eu acho, assim, se você me perguntar, existe uma legislação no mundo, uma regulação que tenha resolvido o problema? Não, não existe. Existem algumas tentativas mais avançadas ou não, de novo, acho que a Nina pode falar um pouco sobre isso, diferentes abordagens na Alemanha, porque é muito mais a ver com linguagem de ódio, né, como você abordar isso. A França também tem alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que sempre vai ter que ser uma combinação. Eu acho, sim, e é preciso ter alguma regulamentação, né? Principalmente para esquemas profissionais de desinformação, e você ter algum tipo de responsabilização das plataformas, ao mesmo tempo que você tem uma mobilização da sociedade civil, que eu acho muito eficiente, esse tipo de pressão, seja o Stop Hate for Profit, seja o Sleeping Giants, essa coisa de fazer um custo reputacional para as empresas, e uma autorregulação, né, das próprias plataformas também serem proativas. Eu acho que vai ter que ser uma combinação dessas três coisas, e todo mundo está tateando, né? Assim, mesmo os Estados Unidos que não admitiam nenhum tipo de regulação ali, First Amendment, sagrada, isso não é inegociável, etc., que é muito diferente de vários países da Europa. Mesmo lá, eles estão revendo isso, né? E sempre tomando cuidado de você não acabar com uma legislação do Vietnã, Singapura, que você criminaliza a tia do Zap. E a gente. Eu sempre pergunto isso, né, quando eu estou lendo coisas ou fazendo matérias, assim, tem algum lugar que eles conseguiram resolver isso? Não, ainda não tem um lugar que eles conseguiram resolver isso, mas você tem algumas iniciativas interessantes surgindo, tipo Alemanha, tipo França, ali alguma coisa. O problema que eu acho no Brasil é que a gente hoje tem uma discussão binária, né? Você tem parte da sociedade civil mais bolsonaristas, mais as plataformas, basicamente dizem que qualquer tipo de regulação de redes sociais é censura, é violação de direito de liberdade de expressão, privacidade. E do outro lado, você tem parte da sociedade civil, mais alguns legisladores que querem criminalizar a atividade, né? Eles estão propondo um tipo de legislação que essencialmente criminaliza. Eu acho que não é nenhum nem outro, né? Você não pode simplesmente não ter nenhuma regulamentação. Eu acho que não é uma opção no momento, mas obviamente você não pode acabar com uma regra que é pior do que qualquer coisa. Então acho que é meio esse momento que a gente está, e alguns outros lugares também estão.